Como que a gente faz o levantamento da alvenaria? O levantamento da alvenaria, a gente calcula, vou abrir o projeto por aqui para a gente ver. Então eu tenho aqui minhas paredes, janelas, portas, os vãos. Aqui a gente tem o nosso projeto. Basicamente, aqui é o projeto de estacas, tá bom, Márcio? A gente tinha feito na aula passada. Então, na maioria das vezes, né, a gente coloca sempre um pilar em cada estaca. Sempre vai um pilar em cada estaca, na maioria das vezes, quando não é uma estaca morta. Tá? Então esse projeto ele está representando, a gente consegue enxergar o que aqui? A localização das estacas. A gente vai contar aqui quantos pilares a gente tem. Tá? Melhor, vou desenhar eles aqui dentro. Então a gente vem aqui e todo encontro de parede, tá? Todo canto vai um pilar, ok? Todo encontro de parede, todo canto de parede vai um pilar, todo pilar vai uma estaca, tá? Então é muito bom, muito importante a gente lembrar dessa regrinha. Muitas vezes a gente vai colocar estaca ou pilares em lugares que às vezes não vai acompanhar o outro, mas isso é uma questão individual de cada projeto. Mas a regrinha é cada pilar, uma estaca. E em cada estaca, né, geralmente já vai um pilar. Beleza? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Tô colocando os blocos, mas só para ilustrar. Agora vamos para planilha, né? Quantidade de pilares, nessa aba nesse caso. Quantidade de pilares de 3 metros. O tamanho, o diâmetro, a espessura desse pilar é 15 por 25, tá? A parede tem 15, né? Como a gente pode ver aqui, ó, a espessura da parede. A gente sempre põe aqui a espessura da parede, para a gente poder depois calcular quantidade de materiais que vai no decorrer da obra. Ali eu mostrei os pilares, né? Então a gente tem uns pilares de 3 metros, tá? De 15 por 25 nessa obra. A gente tem pilares de 15 por 25, mas com 3,5 metros de altura. E também tem uns pilares aqui de 25 por 25, com 3,5 metros de altura, tá? Depois eu vou mostrar no projeto lá onde estão esses pilares aqui, porque tem uma parte da obra que ela tem 3,5 metros de altura. Essa parte da obra, essa parte do projeto, tem 3,5 metros de altura. Então aqui eu tenho meus pilares de 25 por 25 aqui. Os dois pilares de 25 por 25 aqui, é uma parede mais grossa. Estão enxergando aí, né? Uma parede mais grossa aqui. E os outros pilares, aqui eu tenho pilares menores, né? Que são os pilares de 3 metros, que são esses daqui, que estão nessa... Na verdade, esses dois aqui, ó, tá? São pilares de 3 metros. E o restante, todos os pilares de 3,5 metros. Voltando para a planilha, todos esses pilares aqui tem como eu colocar eles para mim calcular na planilha, tá? Tamanhos diferentes não importa, tem que só fazer a fórmula correta para sempre calcular correto lá. Então, tá aqui, tá? Beleza, expliquei sobre os pilares. Aqui é uma unidade de medida, né? Unidade, uma peça. Alvenaria, como que a gente faz o cálculo de metro quadrado? Eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? A gente pega todo o perímetro da obra e faz vezes a altura. Nesse caso aqui, eu fiz na mão. Por que eu fiz na mão? Eu calculei todo o perímetro da obra porque tinha esses pilares aqui de 3,5. Então, o perímetro da obra, que era até 3 metros, por exemplo, era, sei lá, deu 80 metros aqui, que era vezes 3 metros de altura.
e teve o restante, né? No caso aqui, vamos colocar um exemplo. 100 metros foi de vezes 3 metros de altura, e o restante, 60 metros quadrados, foi de 3,5, tá? Esse total aqui deu 160 metros quadrados, ok? Foi dessa maneira aqui que eu calculei. Eu peguei o perímetro, né? O perímetro que é a soma de todos os lados de toda a construção, e coloquei aqui em metros quadrados. Aí você deve estar perguntando para mim, mas e o vão das portas e janelas? Está aqui, tá? Eu já vou explicar por que esse vão de portas e janelas já está aqui calculadinho, tudo certinho. Por enquanto vamos falar só da alvenaria. Então aqui eu pensei nessa obra com tijolo 14 por 19 por 29, tá? Então esse bloco aqui, ele vai 18 peças por metro quadrado. Então 18 vezes 160 dá 2.880 peças. Se a gente for pedir, no caso a gente vai pedir 3.000, mas aqui eu deixo na lista, eu deixo sempre na medida que deu, tá? Beleza. Cimento, como que eu coloquei aqui dentro da minha planilha o cimento? Eu coloquei uma média, como é a alvenaria, né? A gente já está calculando aqui. Ó, a gente já está calculando aqui. Calculando acho que aqui nessa daqui eu não cheguei a calcular o concreto para os. Ah, tá aqui, ó. Brita, 2 e tal, beleza. Tá. Ó. Cimento. Eu coloquei uma média de mais ou menos 3 sacos de cimentos por metro quadrado. Nossa, mas é muito. Nas contas, nas obras que eu fiz, eu vim calculando e eu consegui encontrar esse número, que é um número bom. Por quê? Eu também tenho os concretos dos pilares. Então tem aqui cimento pro concreto dos pilares e cimento também para alvenaria. Tá? Então tá tudo aqui. Deu em média 53,33 sacos. Né? Mas a gente pode comprar 54 sacos, 55 sacos. Depende muito do profissional que vai executar a obra, mas se a gente tem essa ideia de quanto saco vai usar, a gente sabe se ele chegou nos 50 e não concluiu os 70% da obra, é porque alguma coisa ele está fazendo ali que está fora do seu escopo, tá? E como que a gente identifica isso? Memorial descritivo, as especificações da alvenaria que eu vou colocar lá na planilha. Só um minuto. E lembrando que depois eu sempre vou estar enviando essa planilha atualizada para vocês. Estou atualizando ela aqui agora. Beleza, para a gente já vir buscar nela aqui. Só um minutinho. Ok. Tá. Como que vai ser construída a alvenaria? Tem todas as informações que a gente precisa aqui. O traço que eu planejei para essa obra, 1:2:6, tá? Não sei como vocês usam aí, não sei qual é a dinâmica que vocês têm aí de traço, né? Mas eu usei esse traço aqui, que geralmente é o traço que a gente usa. Deixa eu aumentar aqui só para ficar mais fácil a gente ler. Tá. Ó, as paredes externas externas e externas serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico de 9 furos, assentados rigorosamente de acordo com o projeto, ok? Em argamassa de cimento, areia, né, no traço de 1:2:6.
As juntas, eu coloquei aqui, ó, as informações, as juntas terão espessuras máximas de 1,5, né? Essas informações aqui não tem como a gente cobrar do profissional na obra, mas é um padrão para a gente ter uma média de cálculo, tá? Então, aqui são as informações técnicas, na verdade, né? Ó, um ferro de 10 milímetros numa abertura de 1,70 em todas as paredes, amarrando a ferragem em pilares. Tá, esse ferro aqui a gente vai falar dele depois, né, na parte de ferragem, percinta ali. Tá ok? Mas vamos lá. Então aqui eu identifico toda a numeração que eu vou colocar na minha planilha, tá? Ó, aqui embaixo, nas portas e janelas serão executadas vergas e contravergas de concreto, mesmo traço dos pilares. Essas vergas elas vão ter 15 por 15 e um ferro, vão ter, né, um 15 por 15 e um ferro corrido de 8 milímetros. A barra de ferro deve ser cortada na medida da base da janela, com mais de 20 centímetros de cada lado. A gente vai ver isso quando a gente for calcular ferros aqui, conforme dimensões do projeto estrutural. Tá? Respaldo ou percinta será preparada com madeira para recebimento do concreto. O traço é 1 para 2 para 3. Essas informações parecem difíceis agora, mas na verdade no dia a dia na obra ali fica simples, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Saco de cimento tem uma média de 3 sacos por metro quadrado, quando eu estou falando de alvenaria com pilares, tá? Mas vocês podem usar isso agora e ao tempo ir aperfeiçoando, sempre aperfeiçoando. Areia média. A mesma coisa, eu coloquei uma média de... Aqui, ó. Deu 3,20 metros cúbicos. Coloquei uma média de 50 quilos em média por... Não 50 quilos, 50,50 metros cúbicos, né? 0,50 metros cúbicos por metro quadrado, né? Porque, lembrando, tem a massa de levantamento e tem o concreto que vai dentro dos pilares, hein? Tem O alguma Arthur, dúvida? deixa eu fazer um adendo aí. Pode falar. É a quantidade do tijolo aí. É. Seria para a obra inteira? Essa quantidade aqui é para obra fora o muro. Fora o muro, né? Da alvenaria da casa, né? É a No alvenaria caso. da casa. Tá bom, depois eu vou calcular aqui a minha parte. Depois eu faço meu cálculo. Eu tô achando muito pouco. Então, assim, essa casa aqui, porque, bom, aqui é o cálculo que eu tinha feito já usando para ela mesmo. Eu acho que não tá errado não, tá certinho sim. Porque esse tijolo aqui, ele é 18, ele é um bloco maior, né? Ele é de 29, Tem. né? Uhum. Ele é aquele de 9 furos, aquele blocão, na verdade, né? Não, na verdade eu uso aqui também o 9 por 19. Em vez dele ser largo, ele é 8 furos, mas ele só é de 29 centímetros, entendeu? Ah, entendi. Esse aí eu uso mais pro arrimo, né? Que ele é mais largo. É mais largo. Então, esse É daqui, como ele tranquilo. é mais largo, ele acaba pegando mais, mas... Bom, depois você pode ir calculando aí conforme o seu. Depois eu vou fazendo minhas anotações aqui. Isso, aí a gente vai tirando dúvidas. Beleza. Bom, madeira para as vergas. Eu vou explicar de onde está vindo esse número aqui, ó, que tem portas, janelas e tal. Arame. Eu coloquei uma média de 30 gramas por metro quadrado. Por quê? Porque tem ali a gente vai fazer amarrar os pilares com as tábuas, tem várias coisas que a gente faz com arame ali para fazer as caixarias, enfim. Então eu coloquei em uma média de mais ou menos 0,30 gramas aí por metro quadrado, tá? Aqui, ó, eu tenho as tábuas para vergas, que depois eu vou explicar, né? Aqui tem o prego também. Eu coloquei 100 gramas para cada 100 metros quadrados. Não, é isso aí mesmo, 100 gramas para cada metro quadrado ali. Deixa eu ver certinho aqui. Opa. Isso. Você
3.2, é isso aí. Tá. Tábuas. Essas tábuas aqui, ó. Por que que aqui... Quando tá assim, Márcia, nesse beijinho aqui, pode fazer alteração aqui. Aqui, por que que eu não coloquei um cálculo? Porque geralmente, quando chega na etapa da alvenaria, a gente usa as tábuas da fundação. A gente consegue salvar algumas tábuas, a gente usa na alvenaria. Então, eu não coloquei para calcular, para economizar mais na obra. Tá? Um Vedacity, um impermeabilizante, para impermeabilizar a massa de assentamento do bloco, né? Tá. E aqui a gente vai para as ferragens. Tá? As ferragens a gente tem vários cálculos aqui. Todo esse cálculo gigante aqui, né? Ele representa todo o cálculo de todas as de todos os pilares que vai na obra, tá? Eu vou explicar aqui. Esse C5, presta atenção aqui, ó. C5, tá? C7, ou C6, tá? E C7. Então é C5, C6, C7, que é essa seção aqui. Essa seção aqui tá calculando os pilares. Vocês estão entendendo aí, né? Essa seção aqui ela tá calculando os pilares. Cada pilar aqui tem o seu cálculo. Por isso que tem que estar bem separado aqui em cima. São 3 tipos de pilares. Então a gente chega aqui na fórmula aqui embaixo para exemplificar, tá? Os pilares, um pilar de 3 metros, tá? Um pilar de 3 metros, ele usa 12/6, 12,6, né, de uma barra de 10 milímetros, tá? E os pilares de 3,5 usam aqui, ó, 14,6. 14,6, os pilares de 3,5, tá? Então, o que acontece? Eu calculei quanto que ia de ferro nos pilares, que fica fácil de você ver. Por exemplo, quanto que vai dentro de um pilar? Se é 3 metros, então são 4, são 4 ferros subindo no pilar, são 4 vezes 3. Aí você fala, mas da onde que vem esse 60? Para cada um desses pilares aqui tem que ter um arranque. Então tem um arranque aí de 20, de 15. Então, na verdade, o ferro são 4 vezes 3,15, que dá 12,6. E o mesmo raciocínio, eu tenho aqui para os meus pilares de 3,5, tá? Isso a gente falando de barra de 10 milímetros, ok? A gente vai vir aqui agora para o aço 5 milímetros. Os pilares, como que é aqui a questão do aço 5 milímetros? Aqui não faz tanta diferença para a gente a questão dos pilares, o posicionamento, já que todos eles vão ter aqui 11,9, eles vão usar por metro, na verdade, eles vão usar de estribo, né? Porque os estribos são de 5. Então aqui, ó, dá 13,88 barras, né? 14 barras aí. Mas aqui, ó, é o C6 mais C5 mais C7 vezes 11,9. Esse 11,9 aqui, ele é a quantidade de estribos que vai por metro linear de pilares, tá? De percinta ainda não tá. Aí eu venho aqui, ó. Então, beleza. Tudo isso, eu somo tudo isso, né? Faço vezes 11,9 e divido tudo por 12 para sair em barras para mim, porque uma barra tem 12 metros. Ok? Percinta. A percinta, a mesma coisa. Só que a percinta é mais simples, né? Eu tenho aqui 38,49, que é o que isso aqui?
Isso aqui é o perímetro da minha baldrame, tá? A persinta só sobe, a persinta é o mesmo perímetro da viga baldrame, na grande maioria das vezes, né? Quando não tem nenhuma alteração, assim, na grande maioria das vezes é a mesma coisa. Então, o que eu coloquei? Geralmente na persinta eu coloco 3 ferros lá dentro. Então, eu coloquei vezes 3, dividido por 12 dá 9,62 barras. Nas vergas e contravergas, tá vindo lá de portas e janelas, vou explicar. Mas aí deu 3,85 barras. Vamos lá nas portas e janelas lá para explicar. Ó, toda vez que a gente for fazer alvenaria, a gente precisa colocar aqui a quantidade de portas e janelas, ok? Então a quantidade de portas e janelas que a gente põe aqui a quantidade não, a quantidade de portas e janelas, a altura dessas portas, dessas janelas e a largura delas também. A gente só altera essa aba aqui, tá? Essas outras aqui é o ferro. Aí você fala, nossa, Arthur, mas tá calculando até o ferro? Tá calculando até o ferro que vai na persinta lá, na verga, tá? Então aqui, ó, é um pouco mais difícil. Quem não conhece muito de Excel, pode falar. É por isso que eu amo essa planilha. O que você acha? Tá legal? Tá muito complexo? Como que tá? Não, tá show de bola, é porque isso aí facilita demais nosso trabalho. Facilita, cara. Depois eu vou ter o memorial de cálculo e eu vou ter uma aula gravada só de memorial de cálculo, que mostra como que a gente faz para mudar os cálculos. E, por exemplo, nas outras, em qualquer Excel, né? Você vai poder montar uma planilhinha ali com esse memorial de cálculo que eu vou entregar para vocês e, por exemplo, mudar o bloco, mudar a quantidade de coisa, enfim. Mas vamos lá. Então aqui, ó, a metragem do ferro toda a metragem de ferro que vai nas vergas e contravergas de portas, janelas, tá dando total aqui, ó. Total de ferro. O vão não é muito difícil, né? O vão é 1 vezes o outro vezes 2. Que, tipo assim, é altura vezes largura, beleza. Vai dar um x? Ok. Vezes 2, porque são duas janelas, tá? Então, beleza. Aí a quantidade de vão tá aqui, ó. Metragem de metro quadrado de vão. Depois eu tenho aqui metragem de madeira para fazer vergas e contravergas. Aquela madeira que vai para depois, né, que a gente fecha, né, para depois jogar o concreto. Depois aqui eu tenho aqui, ó, metro cúbico de concreto. Peitoril. Tenho aqui, ó, metragem de peitoril. Tem metragem de soleira, que já vai estar aqui, ó, embaixo. Quando a gente fala de portas e janelas aqui, ó. Tá, mas tá aqui, ó, soleiras. Enfim, tá tudo aqui já, tá? Então, não é bom alterar nada aqui, tá? Aqui, ó, aí tem largura da parede, né? Que vai ser a largura da parede aqui é de 15. Tá, tem que alterar isso aqui. E aqui, ó, guarnições. Tem até as guarnições que você vai precisar. Então, tem 66 metros quadrados. Cantoneira. Tudo que é canto de porta de vidro. Ou porta ou janela de vidro, ó. Essas daqui são de blindex. Então, se tem blindex, tem cantoneira. Se tem blindex, tem cantoneira. Certo? Voltando lá para alvenaria, tá ok? Então, a gente entendeu aqui como que funciona essa questão de portas e janelas. Já vem aqui, ó, toda a metragem dela. Então, a gente nem precisa ficar alterando. Essas partes aqui em branco não precisa ficar alterando nada. Só aqui mesmo, onde está em bege, que você precisa alterar. Ó, aqui tem as instruções dos pilares. Vou enviar para vocês atualizada com essas informações aqui do lado. E toda a informação que a gente põe aqui preenche essa lista nossa aqui embaixo. Tá ok, ó. Show.
Só. Tá, o objetivo foi o quê? Gerar essa lista. Ah, mas tá barato, tá caro. Bom, aqui eu fiz um cálculo com os valores da minha região, fiz alguns valores, eu fiz usando já um modelo construtivo que eu já uso. Então aqui em alvenaria de elevação não tem muito segredo também, porque é areia, cimento, ferro, tijolo e o pessoal trabalhando. Então não tem um volume muito grande de dinheiro aqui nessa parte. A gente pensa que é, mas não é. As partes mais caras são outras, né? Fundação, hidráulica também às vezes e elétrica. Mas enfim. Então hoje, né? Tá, ó, a espessura da parede aqui, ó. A gente colocou 15, mas é 20. Porque o bloco, ele tem... O bloco ele vai ter 14 ali, mas a gente vai colocar ele na posição de 20. Então, na posição de 19. Então ele vai essa parede vai estar com 20. Tá, deixa eu confirmar aqui na portas e janelas de onde que ela tá puxando essa informação aqui. Ah, tá. Olha lá. Largura. Ok. Bom, vocês viram lá que eu alterei lá. Eu alterei aqui, ó. Coloquei 20, mas eu vou voltar aqui para 15 para me explicar. Coloquei 15. Em portas e janelas aqui, ficou 20. Tá? Por que acontece isso? Porque é mais 5, mais 0,5 de largura que eu coloco. Opa! Que eu coloco, por quê? Essa largura aqui é a largura que a gente pensa para guarnições, para porta, para batente. Minha parede vai ser 19, eu tenho que ter um batente ali de 20, né? De 22, depende do acabamento, depende de como que vai ser o batente. Então, essa largura aqui é para isso. Aproveitando que a gente está aqui, a gente vai falar de portas e janelas, tá? Então aqui, ó, eu tenho a quantidade que sai para mim aqui. E aqui eu posso alterar tudo, tá? Por que que aqui eu posso alterar tudo? Por que que eu coloco duas vezes? Aqui é só para a gente tirar as informações construtivas, tá? Aqui são informações construtivas. Deixa eu até colocar aqui em cima. Construtivas. Informações construtivas. Tá? E aqui são as informações de valores. Então aqui a gente só coloca especificando o que é, né? O que vai ser usado aqui. E aqui a gente coloca, ó, a quantidade de portas, quantidade de guarnição, a gente já tem aqui de cima, né? Tá aqui, ó. Vou até deixar em branco porque não precisa ser alterado. Tá. Guarnição não precisa ser alterado, mas o restante você sempre altera. E fechadura, eu vou colocar umas fechaduras especiais. 2 fechaduras. Vou colocar verniz e lixa. Eu coloquei aqui uma verba, tá? Porque às vezes a porta pode vir pintada, pode não vir pintada. Ah, tem aqui, ó, espuma expansiva. Ah, às vezes eu mesmo vou colocar a porta, então tem que comprar espuma. Agora, se eu contratar um profissional, eu não preciso colocar uma espuma aqui, porque o cara já está incluso no valor dele, então eu não compro, né? Quando o profissional fala que arca com os materiais também, né? Fica bom essa parte assim. E aqui embaixo também, ó. Portas, soleiras. Eu coloco também aqui quantidade de soleiras do hall, do quarto, da banheira, do banheiro, da cozinha. E argamassa de assentamento eu ponho aqui quantidade também. Coloco tudo na mão, porque geralmente é um serviço bem delicado, então a gente consegue mensurar,
Portas e janelas. Aqui eu coloco a especificação das portas e janelas. Aqui eu coloco a quantidade e o valor vai puxar lá de trás. Vai puxar lá de orçamentos, né? Da parte de cotação. Ó. Aqui eu coloquei aqui, na verdade. Aqui pode ser alterado aqui, verdade, que fica mais fácil. Lembrei agora. Então fica mais fácil portas e janelas alterarem por aqui, ó. Tá. Por quê? Porque não tem como ficar calculando o valor de portas e janelas assim, como que eu posso dizer? Tem um cálculo de valor de portas e janelas. Não, você vai lá, você encontra uma porta e janela que te agrada, você vem aqui e vai colocando o valor e o modelo. Então não tem como medir isso assim e deixar pronto para sempre fazer um cálculo e sempre estar pronto. Isso não funciona com portas e janelas, porque é sempre cada dia um produto diferente, enfim. Então fica mais fácil colocar os valores de portas e janelas aqui, ó. Tá? Eu lembrei disso agora. Ok. Portas de blindex, peitoris e cantoneiras. Está aqui também. Tá? Cantoneiras também não precisa alterar. O restante é tudo na mão. Mas Arthur, não gera uma lista completa? Eu preciso ficar colocando isso? Sim, parte de acabamento precisa, só na parte de portas e janelas, precisa ser manual. Porque não faz sentido eu ficar calculando o metro quadrado da madeira da porta. Não faz sentido. Então eu calculo a peça, a porta. Nesse caso, que é uma casa. Agora, se eu fosse construir um monte de apartamento, várias torres de apartamento, aí sim, eu ia chegar numa madeireira e comprar por metro quadrado de porta e mandar os caras prepararem a porta, e já é outra história. Mas aqui, como é uma peça só, então, beleza. E soleiras aqui, né? Mesma coisa, blindex, vim falando já. E gerou a minha lista aqui embaixo. Tá, pessoal? Então, nessa parte de portas e janelas não tem muito segredo, né? Mas influencia 100% aqui na hora que a gente vai pensar em alvenaria. Porque esses 16,82 metros quadrados é só de vão de porta e janela. Tá? Aí você fala, mas Arthur, você calculou a alvenaria inteira? Sim, geralmente a gente calcula. A gente não tira a metragem de vão, de portas e janelas quando é de residência. Por quê? Porque sempre tem uma perca, sempre tem um bloco, assim, tem como fazer mais especificado. Por exemplo, quando a gente faz do piso, a gente faz o esquadrejamento do piso. O esquadrejamento é quando a gente faz o cálculo e planeja como vai ser o piso. Tem como planejar também como vai ser colocado os blocos, posicionamento de bloco, mas isso eu não vou falar hoje, tá? Então, quando a gente fala assim, tem como ser planejado colocar os blocos, sim, tem, mas numa casa de alvenaria de 80 metros quadrados nem compensa fazer esse trabalho, né? Porque não é muito caro. Agora, se fosse como a gente vai fazer depois de predinhos, bloco estrutural e tal, aí bloco estrutural compensa fazer um projeto de estrutural, um projeto com os blocos 100% posicionados e aí sim não perde bloco, é lindo de ver. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre alvenaria, sobre portas e janelas, referente à planilha, referente a cálculo aí?